Graça e paz, irmãos. Quero agradecer a você que tem acompanhado nosso canal, que tem sempre está conosco, vendo e assistindo nossos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Neste momento nós gostaríamos de trazer mais uma palavra ao seu coração, à sua vida, ao seu lar. Já quero te pedir para que você pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia conosco. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus. É muito importante, irmãos, a leitura bíblica na vida do cristão. Ela vai trazer sempre todo o texto ensinamentos para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida diária. E nós aprendemos, com o salmista, a meditar na lei do Senhor dia e noite, para que não venhamos pecar contra Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que com certeza você já deve ter lido, você conhece. Mas nós vamos tirar vários ensinamentos da vida de um personagem que esse texto vai falar para nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 a 8. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Eu quero convidá-los a ler conosco esse texto para que possamos aprender o que Deus quer falar conosco através dessa mensagem de hoje. Já crendo que você já tenha aberto a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura, que diz assim: havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão e bisneto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de um efraimita, Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher, Penina, e todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava a sua, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Eu quero convidar você a pensar conosco neste momento sobre ser mãe, o sonho de Ana. E eu gostaria de pensar um pouquinho sobre essa personagem, sobre Ana, sobre esse texto, pensando sobre um pouco da nossa realidade. Talvez você não tenha parado para pensar, mas já estamos no fim do 8º mês do ano, Agosto praticamente já está indo embora, e com ele já se foram 7 meses do ano de 2020, Como em todos os anos, fazemos o quê? Uma retrospectiva no início do ano que se passou. Percebemos, logo de cara, alguns detalhes, como, por exemplo, nós não alcançamos algum objetivo que tínhamos traçado, ou não realizamos aquele sonho, que nós tínhamos tanto desejo de realizar. E claro, motivados, pela ideia de um novo ano, por novas expectativas, surge em nós o quê?
uma vontade muito grande de alcançar aquilo que não foi alcançado, aquilo que não foi possível nós conseguirmos, não é verdade? Mas infelizmente, como todo ano, essa vontade ela dura muito pouco, né? Vai no máximo até o fim do primeiro mês de janeiro e logo nós voltamos o que é a mesmice. Somos aí, né, somos vencidos pela rotina. E claro que este ano, diferente de outros anos, nós temos uma desculpa muito perfeita, que é a pandemia, né, o Covid-19. Aí nós vamos logo dizer, não foi ela, foi ele que não permitiu que eu alcançasse o objetivo que eu tracei. Mas vamos ser um pouco mais sincero conosco, né, com nós mesmos, e pensar que todo ano é a mesma coisa. Com pandemia ou sem pandemia, as nossas ações são as mesmas. Nós ficamos um pouco motivados porque o ano, né, novo chegou, fazemos promessas para a nossa família, para nós, e por um pouco, não muito, né, dias depois, somos vencidos pela rotina e voltamos a fazer sempre as mesmas coisas e aqueles projetos, aqueles sonhos ficam de novo no papel ou simplesmente no campo das ideias. Mas você já parou para pensar por que isso acontece? Por que nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, nossos sonhos? Eu não quero falar aqui com você como coach, como uma pessoa, né, que vai trazer para você uma palavra de autoajuda, não. Quero que você pense nas suas atitudes, o que você faz, o que você tem feito para mudar. Por quê? Porque é muito difícil para nós, é uma atitude de mudança. Nós precisamos mudar o nosso comportamento e a nossa vida quando queremos alcançar alguma coisa. Isso é simples de compreender. Mas como é difícil, irmãos, tomar novas atitudes. Como é difícil para nós mudar. Gerar em nós essa vontade, esse desejo de mudança. Sabe o que significa mudança? Significa mudança é sair da rotina. Procurar novos caminhos. Não desistir no primeiro obstáculo que aparecer. Seguir em frente mesmo que seja impossível alcançar. E agora eu queria atentar e convidar você para pensar um pouco no texto que nós lemos e ver o quanto essa mulher sofreu por muitos anos. Mas um dia ela decidiu mudar. E é isso que eu queria chamar a sua atenção para o texto que lemos. E já pensar nesse primeiro momento sobre os anos de tristeza que ela viveu. Anos que ela não teve nenhuma atitude de mudança. Nesse primeiro pensar com você sobre os anos de tristeza. Logo ela vai sofrer, essa mulher, com a ausência do milagre e do favor de Deus. Você leu bem, com atenção, o texto? Por isso que é bom a gente meditar na palavra, porque às vezes a gente não lê com atenção e algumas coisas passam. Olha o que diz no versículo 5, já na parte B. Porque, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Vai dizer, né, que Eucana amava Ana, mesmo que Deus a tenha deixado estéril. E na parte A do 6, e porque o Senhor não tinha deixado estéril, sua rival a procurava continuamente a irritá-la. Então, o texto vai dizer que ela era estéril. Ou seja, na época, né, a mulher que não tinha filhos, ela era entendido que aquela mulher não tinha sido agraciada por Deus. Então, nesse primeiro momento, esse ano de tristeza, ela sofria com a ausência do milagre e do favor de Deus. Claro, voltado para a sua cultura.
né? Não é que nós vamos pensar, Deus fez ela estéril ou ela não estéril. Mas naquela época a interpretação era essa, de que quando a mulher não podia ter filhos é porque ela não tinha sido agraciada por Deus. Então você veja o quanto essa mulher já começa a sofrer. Meu Deus, eu nasci, mas Deus não me agraciou com a maravilha de que toda mulher gostaria de ser, pelo menos a maioria delas gostaria de ser, é mãe, de gerar em si uma vida, né, que é dada por Deus, a dádiva à mulher de ser mãe, de gerar dentro dela uma vida dada por Deus. E não somente com o sofrimento que ela vai ter da ausência do milagre do favor de Deus, mas também a afronta, como nós podemos ler no próprio versículo 7, né? Por causa disso, o que a sua rival a irritava. No versículo 7 também vai dizer isso. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival procurava e ela chamava, e ela chorava e não comia. A sua rival a procurava e ela chorava e não comia. Outra característica desse ano de tristeza era a contínua afronta que Penina, né, a outra esposa do seu marido, sempre fazia de tudo para entristecer a Ana. E para lembrar ela de que Deus se recusava a lhe dar filhos. E claro, ao passo que ela também tinha filhos. Eu sou agraciada por Deus. Deus me deu filhos. E com certeza ela entendia na sua concepção, né? Na sua forma de interpretar, que com certeza o seu marido amava mais ela do que Ana. Porque como o seu marido, né? Como Eucana vai amar mais ela do que a mim, que deu a ele a alegria de paz, de ter descendente, né? De ter filhos e filhas também. Veja bem o quanto essa mulher sofreu anos após. Talvez você tenha anos aí em busca de um sonho e não conseguiu. Preste atenção que essa mulher também aconteceu o mesmo com ela. E eu quero continuar com você pensando sobre o que fez a diferença na vida de Ana, o ano de mudança. Eu queria te convidar a ler o versículo 9, que nós não lemos. O versículo 9 diz assim para nós: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Quero continuar lendo você até mais um pouco à frente. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembraste de mim e não esquecerei da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e o seu cabelo da sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava, silenciosamente seus lábios se moviam, mas não se ouvia uma voz. Não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia
e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Senhor de Israel conceda a você o que pediu. E ela disse: espero que sejais benevolente para com a tua serva. Então ela surgiu no seu caminho, ela seguiu o seu caminho, comeu o seu rosto, em seu rosto, já não estava mais abatida. 19 até aqui. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Amém? Samuel assemelhava-se à palavra hebraica ouvido por Deus. Olha só que mudança essa mulher teve. Ela ia, sempre com o seu esposo Eucana e também com a sua rival, com a outra mulher do seu marido, à casa de Deus, para fazer os sacrifícios, para adorar. Mas neste momento agora ela faz diferente. Ela vai com uma atitude muito diferente, chorando. Ela orou ao Senhor. Ela se derramou, ela entregou para Deus aquela angústia. Ela no caso, ela externou para Deus o que ela estava vivendo. Muitas das vezes nós vamos à casa de Deus. Hoje nós estamos aí sentindo a falta e a ausência de Deus, mas quantas das vezes nós vamos para a casa de Deus por ir? É mais um domingo. Domingo é o domingo que entrei numa rotina, às vezes religiosa, de ir à igreja, e eu vou, mas nós não prestamos verdadeiramente um culto a Deus. Nós vamos pelo fato, muitas das vezes, de obrigação ou de rotina, porque eu faço isso há vários anos da minha vida e eu não consigo, no domingo, não ter essa rotina, mas que nós possamos fazer diferente, como Ana, quando voltar a nossa rotina, que a igreja puder ser aberta, poder ter novamente os nossos cultos, que você faça diferente como Ana, mude. Agradeça a Deus pelo fato e pelo desejo de você adorar a Deus. Ana começa a adorar a Deus ainda sem receber o favor de Deus. Muitas das vezes nós só adoramos a Deus quando recebemos ou quando alcançamos alguma bênção. E Ana foi tão intensamente que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada, porque ela ali começou a derramar, a orar ao Senhor, falar, e os seus lábios falavam, mas não saía nada. E ele até disse: mulher, não faça isso, não seja uma mulher embriagada, não seja uma mulher da vida. Falou: não me compares como qualquer outra. Eu estou aqui buscando o favor de Deus porque eu não posso ter filhos. E ele viu ali a fé daquela mulher e falou: com certeza o Senhor vai te agraciar. Nesse momento agora eu queria falar com você sobre anos de alegria. Ela primeiro teve os seus anos de tristeza, teve o seu ano de mudança, agora ela tem um ano agora diferente, um ano alegre e feliz. Eu queria que você lesse o versículo 21 conosco. Ana consagra Samuel. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça aqui o que parecer melhor a você, fique até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, como um novilho de 3 anos de idade
uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e lavaram o menino e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. E era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o que pedi. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, e será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Amém? Irmãos, nós precisamos entender que as atitudes, as adversidades da vida são oportunidades de mudança. Ela teve aqui 3 anos diferentes. Um ano de tristeza, um ano de mudança e agora um ano de alegria. Ela pegou o menino que ela havia prometido a Deus, falou assim: se o Senhor me der esse filho, ele vai te servir por toda a sua vida, e assim ele fez. As adversidades, irmãos, da vida são oportunidades de mudança. Penina foi ruim para ela. Isso é verdade. Mas Penina, ela ajudou a Ana. Porque se ela não fosse a afronta, se não fosse a afronta de Penina, Ana teria morrido sem filhos. Portanto, não reclame dos problemas da vida, pois são eles que nos aproximam de Deus e fazem os milagres virar realidade em nossas vidas. Ninguém muda quando está tudo bem. Isso é real. Ninguém muda quando tudo está dando certo. Para quê? Agora, quando dá tudo errado, um problema, a gente corre daqui, de lá, para que algo seja feito. A Penina foi o combustível motivador para que Ana tivesse um filho. Talvez se Penina fosse amiga de Ana, não. Talvez se Penina pegasse um dos filhos, olha, cria esse filho aqui como se fosse seu, ou qualquer atitude assim, Ana jamais teria tanto desejo de ter um filho. Essa afronta que Penina fazia com Ana levava ela a ter um desejo maior ainda de alcançar o seu sonho. Então as adversidades são oportunidades que nós temos para a mudança. É nesse momento de pandemia que muitos estão buscando alternativas diferentes, estão mudando suas vidas. Isso está aí para todo mundo ver. Hoje tem pessoas que estão chorando e outras pessoas que estão correndo atrás e vendo novas oportunidades, porque antes viviam só na rotina e agora percebem que tem outros caminhos para conquistar. E isso é importante. Não reclame quando uma adversidade chegar. Use essa adversidade para mudar. Use essa adversidade para que você seja melhor. Amém? Deus, segundo ponto, Deus usa nossas limitações para provar o seu amor. Agora eu queria falar do personagem Eucana. Ele é o pior de todos. Sabia disso? Pois segundo ele, olha só, ele vai dizer para Ana que Ana não precisava ter filho. Lembra que nós lemos sobre isso? Por que você chora, Ana? Por que você está tão triste? Eu não sou para você como 10 filhos? Não podemos aceitar, irmãos, a mesmice e as mesmas bênçãos do passado e recusar-se a viver sem aquele sonho que você deseja. Para Ana era o Samuel. Às vezes muita gente chega para você: fique tranquilo, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Claro que essa pessoa não quer o seu mal. Eucana não queria o mal de Ana. Pelo contrário, Eucana queria que Ana não vivesse aquelas tristezas, né? Não vivesse aquele momento infeliz. Ele queria procurar amenizar um pouco o sofrimento dela, né? Mas aí
ele não estava percebendo que ele estava atrapalhando Ana e não ajudando. Eu não estou dizendo que aquela pessoa que está do seu lado te motivando, te ajudando, ela é seu inimigo, não. Mas às vezes ela não está com a intenção de parar você, mas justamente ela está não fazendo você motivar e crescer e desenvolver algo que você precisa. Então Deus usa as suas limitações para provar que Ele te ama. É isso que é importante. Nós somos limitados. Ana tinha o seu problema de esterilidade. Nós podemos ter os nossos problemas, às vezes a falta de muitas coisas. Eu mesmo, como é que eu vou estudar? Eu não gravo as coisas, mas Deus foi abençoando. E nós temos que, Deus usa as nossas limitações para que nós conseguimos alcançar o seu amor e o seu favor. Não deixe de lutar por aquilo que você sonha por causa de uma limitação sua. Deus vai fazer você vencer essa limitação que você tem. Amém? Viva os sonhos de Deus para a sua vida. E viva também os seus. Os sonhos de Deus é que para nós é a salvação, é que vivamos uma vida consagrada, mas você também tem os seus sonhos, suas expectativas de vida. Hoje eu e minha esposa estamos lendo aquele livro, eu recomendo a você, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Leia, estude, vá em busca dos seus sonhos. Às vezes a gente não acredita que é possível, mas porque nós não temos ferramentas corretas e certas. Por isso que nós devemos buscar, como Ana buscou ao Senhor para conseguir, nós devemos buscar a ferramenta que nos ajude a alcançar os nossos sonhos. Nós temos que viver os sonhos de Deus, mas também viver o nosso sonho que nós traçamos e que nós queremos viver. Terceiro ponto, Deus usa as nossas limitações, os inimigos, terceiro ponto, os inimigos contribuem para a nossa vitória. Você crê nisso? Os inimigos contribuem para a nossa vitória. Os filhos de Penina, que Penina tinha, eles são aqueles que tinham a tendência, infelizmente, que Ana invejava. Mas que no fundo não tinha nada demais, eram filhos como outros. E ela acabava ficando o quê? Arrasado, com aquelas crianças que, claro, não tinham nenhuma culpa disso, e também a sua mãe ainda levava talvez a Ana a ter raiva dos seus filhos porque a provocava. Não se prenda, irmãos, a coisas inúteis, a futilidades, a embaraços da vida, e não inveje ninguém. Se o seu vizinho conquistou algo que você deseja e você ainda não conquistou, agradeça a Deus. A Bíblia diz para que a gente não tenha inveja dos ímpios que prosperam em volta de nós. Se o seu irmão conquistou alguma coisa, agradeça a Deus pela vida dele que alcançou. Isso também é um detalhe que muitas das vezes a gente impede a nossa vitória porque nós ficamos olhando para a vitória do outro. E o inimigo justamente quer isso, diz que você foque naquilo que não é correto e não foque naquilo que realmente você precisa. Mas quando você identifica isso, isso contribui para a sua vitória. Aquelas crianças, apesar de serem, não diretamente, mas indiretamente os inimigos de Ana, porque, claro que Eucana adorava, amava os seus filhos, fazia com que Ana olhasse para eles: eu um dia vou ter o meu filho. Mas lembrando que ela era estéril, ou seja, não tinha condições de ter filhos. Mas aquilo que era ruim para ela motivou ela para a sua vitória. Então, se o inimigo de repente destruiu um sonho seu, com certeza que Deus vai te dar um sonho maior. Um sonho melhor. Quinto ponto, nunca é tarde para realizar os nossos sonhos. Nunca será tarde para você sonhar. No texto que nós lemos, nós vemos outro personagem, Eli, o profeta de Deus,
mesmo, né, sem qualquer, claro, a intenção, mas ofereceu a Ana tudo o que ela precisava. Uma simples palavra de fé. Creia na palavra de Deus. Sem isso, você não vai alcançar, porque nós não podemos esquecer do nosso Deus. Eu aqui gostaria de trazer a você essa palavra, te dar uma palavra de fé, que você pode continuar confiando. Já passou vários anos e você não conquistou, você não conseguiu, não significa dizer que essa oportunidade passou e você não vai mais conseguir. Sim, mas para isso você precisa buscar a Deus. Você precisa trazer Deus para dentro da sua história e dos seus sonhos. Você não pode jamais afastar Deus dos seus sonhos. E foi isso que Ana fez. Ana foi lá e buscou o favor de Deus. Mesmo depois de tantos anos de tristezas, de decepções, ela entendeu que ela podia realizar os seus sonhos, mas isso ela precisava de Deus. E para encerrarmos, o último personagem é o Samuel. E nada, aqui eu queria terminar com você, nada pode substituir os nossos sonhos. Samuel foi um milagre recebido de Deus, mas que Ana fez diferente. Imediatamente Ana devolveu a Deus. Consagre a Deus todas as suas vitórias. Ana recebeu de Deus mais do que ela esperava. Ela teve outros filhos, vários filhos. Ela queria um e Deus lhe deu vários, ao ponto de que alguns comentários bíblicos dizem que Ana acabou tendo mais filhos e filhas do que Penina. É assim que Deus age, irmãos. Nunca Ele para de nos abençoar. Os personagens na vida de Ana, sempre aparecerão também em nossas vidas. Nós teríamos uma Penina, ou Elcana que está ali querendo te motivar, mas também vai aparecer o milagre, também vai aparecer o Samuel na nossa vida. E é isso que nós devemos nos assentar. E é isso que nós devemos pensar. Se você depois for para o capítulo 2 de Samuel, você vai ver a linda oração de Ana, onde ela vai dizer que ela exulta o Senhor, né, que deu forças a ela, que a ajudou. E eu creio que você também vai poder fazer uma oração de alegria por ter alcançado aquilo que tanto você sonhou. E eu quero convidar você a orar, para que neste momento Deus motive você. O ano 2020 talvez não faça sentido nenhum para você ou para nós e para muitos, mas ele já está passando. Essa pandemia vai acabar, mas o seu sonho ainda pode ser realizado. Busque o Senhor, mas não esqueça de quando ele se concretizar, de que você precisa ser agradecido como Ana foi ao Senhor. Vamos orar neste momento? Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pelos ensinamentos que nós tivemos através da vida de Ana, a mãe do profeta Samuel. Deus, que o Senhor nos motive a continuar lutando pelos nossos sonhos e nossos desejos. Sabemos, ó Deus, que muitos obstáculos nós vamos encontrar, adversidades, o inimigo não vai querer a nossa alegria, mas que nós possamos confiar no Senhor. E logo também não esquecer de que quando alcançarmos ou recebemos o favor de Deus, não esquecer de que precisamos consagrar tudo aquilo que conquistamos e recebemos a Ti.
porque é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos motiva, é o Senhor que ouve as nossas orações, é o Senhor que está conosco quando estamos tristes, é o Senhor que está do nosso lado quando choramos, quando estamos desesperados, quando a esperança acaba, é o Senhor que está do nosso lado. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, e que possamos ir em busca das nossas vitórias, em busca do nosso Samuel, em busca daquilo que o Senhor tem preparado para nós, não esquecendo que o nosso bem maior é a salvação em Cristo Jesus, e nunca esquecer de consagrar as nossas vidas a Ti. Nós pedimos essa bênção e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que você possa sonhar como Ana sonhou e em busca daquele sonho que ainda não aconteceu na sua vida. Que Deus te abençoe e continue acompanhando as nossas mensagens através do nosso canal, que você possa ser abençoado com outras mensagens que nós já postamos aqui. Eu convido você a sempre estar assistindo os nossos vídeos, compartilhando, ajudando a conseguir novos inscritos para o nosso canal. Deus te abençoe e tenha um restante de dia abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. Deus te abençoe, fiquem na paz, um grande abraço e que Deus fale ao seu coração todos os dias como falou com você neste momento. Deus te abençoe.